Então, na nossa aula de história de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre um dos povos que já estavam na América quando Cristóvão Colombo chegou à América. O primeiro povo que nós vamos estudar hoje é os astecas, são os astecas, certo? Relembrando um pouquinho, os astecas eles chegaram na região central do México atual, né? Vindo da parte norte desértica em busca de terras mais férteis. Eles moravam numa região de deserto e eles estavam à procura de uma terra mais fértil. Então, eles chegaram até essa região central que hoje é o México atual. Diz a lenda que esse povo, durante a migração, viram uma águia pousar sobre um enorme cacto com uma cobra nas garras. Os sacerdotes astecas interpretaram a cena como um sinal dos deuses indicando o fim da caminhada. Eles pararam ali e construíram suas moradas. Lembrando, é uma lenda, certo? A bandeira do México contém no centro essa águia com a serpente nas garras, lembrando a lenda asteca. Por quê? Os astecas foram os primeiros moradores do que hoje é o México. É uma forma de valorizar a identidade daquele povo ancestral e tornar viva na memória dos mexicanos o relato das origens do seu país. A cidade de Tenochtitlan, a prof não sabe falar não esse nome aí, foi construída no lugar mencionado na lenda. Olha que legal, lá naquele lugar da lenda foi construída essa cidade, as ilhas do lago Texcoco. Lentamente, os astecas foram se expandindo até se tornarem o grande império. Outras cidades vizinhas foram conquistadas e submeteram ao seu poder. Então, eles começaram a liderar aquela região ali. Eles eram obrigados a pagar impostos e se aliarem ao imperador. Ele, por sua vez, organizava a população, a produção e estocava alimentos em celeiros, especialmente o milho para as épocas de escassez. A agricultura asteca, como que era? Se eles foram atrás de terras mais produtivas, é porque eles realmente plantavam. Foi se aprimorando à medida que a cidade crescia. Porções de lago foram aterrados, formando ilhas artificiais destinadas às plantações chamadas chinampas ou canteiros flutuantes. Ainda hoje no México existem esses canteiros artificiais. Chinampas, lagos flutuantes. Olha que legal que eles são. Tá vendo só? A cidade de Tenochtitlan, no século XVI, era muito grande, urbanizada e superpovoada, o que causou espanto aos espanhóis, que viram pela primeira vez em 1519. Ela era cortada por dezenas de canais, olha ali na imagem, que serviam como meio de transporte por aquedutos que traziam água potável das montanhas. Eles eram inteligentes, olha só que legal que eles fizeram naquela região, os astecas. A cidade do México, é a capital do país, foi construída pelos espanhóis sobre a cidade de Tenochtitlan. É a cidade onde que aconteceu a lenda. Restou bem pouco das antigas construções astecas. Foi os colonizadores que destruíram como forma de afirmar sua denominação e impor sua cultura. Quando os espanhóis chegaram nessa região, então, eles começaram a destruir tudo que os astecas tinham construído, para que dessa forma eles deixassem claro que quem governava, quem mandava naquele lugar agora eram os espanhóis. A construção da cidade do México foi realizada mediante sucessivos aterramentos do lago Titicoco, em Texcoco, enquanto aumentavam a população e as construções urbanas. A partir de 1940, passou a utilizar águas subterrâneas do lago para suprir as necessidades da população. O problema é que a retirada dessa água subterrânea provocou o afundamento do solo. A cada ano que passa, a cidade do México afunda alguns centímetros, causando risco à estrutura das construções. Tá vendo só? As construções do homem estão destruindo a própria natureza, destruindo até mesmo a própria construção do homem, colocando em risco. Vamos lá para as atividades da página 71. Diz assim, exercício 4.
Que outras cidades do mundo foram construídas sobre a água de lagos ou rios? Pesquise e descubra ao menos 3. Vamos lá, a prof vai fazer junto com vocês. Catalão, Amazonas, Brasil. Olha só, a cidade de Catalão, lá no Amazonas, ela foi construída sobre as águas. Veneza, na Itália. Kopani, na Tailândia, certo? Então, você escreve aí. Se você quiser, depois pode pesquisar sobre essas cidades e são bem legais a história delas. Todas construídas sobre a água, olha que legal. O comércio em Tenochtitlan, eles comercializavam diversos produtos vindo das cidades vizinhas. Artesanato, cerâmica, esteiras, cestos, várias coisas. Pratos preparados pelas mulheres astecas: tortilhas de molho recheadas de carne, feijões e pimenta chacali. Talvez você já tenha até comido algum prato asteca. A prof já comeu alguns pratos astecas e eu acredito que essa tortilha recheada de carne deve ser bem um estilo de um taco, né, mexicano. Ali, ao final, os astecas chegaram nessa região. Escambo. A atividade de troca era utilizada pelos astecas, pois ainda não havia um sistema monetário, não havia dinheiro, então eles faziam a troca. Eu tinha um produto, trocava com você com outra coisa que você tinha e me interessava. As leis eram bem severas, ninguém podia roubar ou trapacear. Se uma pessoa fosse culpada desses crimes, a penalidade era o espancamento até a morte. Já pensou? Página 72, atividade 5. Atividade 5 fala assim: compare o mercado asteca com o atual. O atual quanto? A maneira de comprar. O mercado asteca, nós já sabemos, já vimos agora que não tinha moeda, não tinha moeda monetária. Tinha o quê? Troca. A moeda era a troca. Tem alguma diferença com o comércio de hoje, com o mercado de hoje? Utilizamos hoje cartões para comprar e os astecas dinheiro ou cartões, né? E os astecas praticavam o escambo, ou seja, a troca de mercadorias. E as leis relacionadas às compras, como era? Hoje continua sendo errado roubar e trapacear, mas a penalidade não é espancamento ou morte. Hoje existe o Código de Defesa do Consumidor para evitar prejuízos aos compradores, né? Então, aí, antes a lei era mais severa e ela era cumprida à risca. Hoje, muitas vezes as pessoas roubam e trapaceiam e, muitas vezes elas ficam impunes. Talvez pela lei não ser tão rígida, tão severa assim. Os astecas também, eles criaram o calendário astecas. Eles dispunham de 3 tipos de calendário. Havia o calendário religioso, que organizava o tempo em 260 dias e marcava a época das festas e dos sacrifícios dos deuses em que acreditavam. O calendário dos agricultores, que tinha 365 dias e marcava o tempo do plantio das colheitas conforme as estações do ano e o segmento do movimento da Terra ao redor do Sol. Isso a gente estudou um pouquinho em ciências no bimestre passado. Também existia o calendário de 584 dias, baseado no movimento do planeta Vênus, que, tal como o Sol, tinha importância sagrada para esse povo. Então, eles também tinham o calendário asteca, certo? Que era ali bem interessante, né? Bem legal, praticamente uma obra de arte. Na página 73, atividade 6, diz assim: quais as semelhanças e diferenças entre o calendário asteca e o nosso atual modo de contar o tempo? Qual que é a diferença entre o calendário dos astecas, que nós já vimos ali, e o calendário atual que nós usamos? Os astecas, assim como nós, eles usavam um calendário de 365 dias e era baseado nas estações do ano e nortear as melhores épocas para o cultivo e a colheita. Então, eles criaram um calendário através dos estudos deles, porque através do calendário eles sabiam qual que era a melhor data para plantar, a melhor data para colher, para que assim o cultivo fosse promissor, que eles plantassem na data certa e o que eles plantavam realmente fosse crescer e ia produzir em grande quantidade. Mas, diferentes de nós, eles dispunham de 2 calendários, um de 584 dias, baseado nos movimentos do planeta Vênus, outro de caráter religioso, com 260 dias. Então, eles usavam
o calendário de 365 dias, mas eles tinham mais dois, o de 584 e o de 260, um baseado nos movimentos do planeta e o outro calendário religioso com as festas, né, de acordo com os deuses que eles acreditavam, de 260 dias. Na próxima aula, então, nós estudaremos sobre um outro povo, os Incas. É muito legal a história deles também, certo, pessoal?